Olá, meu amado, a paz, a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, mais esse dia de hoje, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Amados, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versos 1 e 2, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, há alguns dias o Senhor colocou uma frase no meu coração e que eu fiquei meditando e pensando a respeito dessa frase. E essa frase diz o seguinte: o deserto não é para todos, mas apenas para aqueles em quem o Espírito Santo confia. E parando para pensar, para analisar sobre essa frase, né, amados? Quando nós falamos em deserto, o que me vem à memória, né? O que eu penso quando eu ouço essa palavra? Deserto é um lugar frio, deserto é um lugar quente, porque durante o dia faz um calor intenso, mas no período da noite também faz um frio intenso. É um lugar que não tem vegetação, não tem árvores, não tem plantas, não tem flores, não tem como você fazer ali uma horta, né? Plantar algumas frutas, algumas verduras. O solo ali não é apropriado para isso. Nós sabemos que tem alguns tipos de desertos, alguns desertos são terra realmente, né? Com algumas rochas, tem outros desertos que são apenas areia, né? Dunas de areia. No deserto também não tem comida, né? No deserto não tem água, falta água, né? Escassez de abrigo, não tem abrigo, e também tem muito tempestade de areia, né? Geralmente esse deserto que é mais areia, né? Essas dunas de areia. Eu já vivenciei algumas experiências, não num deserto literalmente, né, amados? Mas provavelmente você também pode ser que já tenha experienciado isso que eu vou falar agora. Em algumas situações na minha vida, algumas vezes, caminhando, né, por algum lugar aberto, mesmo que seja uma rua, que seja um espaço aberto, e às vezes a gente está caminhando nesses lugares assim, e de repente o tempo muda, né? Às vezes começa a mudar, o tempo começa a fechar, começa a ventar um pouco mais. E em algumas situações eu já presenciei assim rajadas de ventos, né? Mais fortes. E nessas rajadas de ventos, aquele cisco, né? Aquela terrinha, aquela areinha que fica no chão, que a gente pisa mesmo aí nas ruas, aquele vento sopra aquilo e às vezes bate, né, na nossa pele, nos nossos braços, nas nossas pernas, né, até mesmo no nosso rosto. Como que aquilo às vezes incomoda, né? Aquele cisquinho batendo, parece umas pontadinhas assim na pele. Então eu imagino em relação a uma tempestade de areia, né? Se você está ali no deserto, naquelas dunas ali de areia, e de repente vem aquela tempestade de vento, aquela rajada de vento forte, aquela areia, que é uma areia do deserto, ela é uma areia mais grossa, né? Aquela areia ali soprando ali no seu corpo, às vezes soprando ali no seu rosto, e você tem que se cobrir totalmente, você tem que se proteger muito bem, porque se uma areia dessa, né, às vezes numa tempestade assim, uma areia entra nos seus olhos, o quanto que isso não gera um incômodo, né, amados? Às vezes um pequeno cílio, né, que entra no nosso olho já nos incomoda, já nos angustia, não é verdade? E imagina então a gente passando uma tempestade de areia dessas no deserto. Enfim, né, amados? Quem gostaria de, às vezes, viver ou morar num lugar assim? Mas como, né, amados? Eu e você, nós poderíamos conhecer o deserto se ninguém nunca houvesse ido lá, se ninguém nunca tivesse tirado uma foto, né? Como que eu poderia falar sobre o deserto aqui para você, trazer algumas informações, né? Se eu não conhecesse, né, nada sobre deserto, porque eu pude trazer aqui algumas informações, né, amados? Mas por que eu pude fazer isso? Porque eu já li algumas coisas a respeito de deserto, né? Na internet, se você procurar e acessar a internet, você vai encontrar muito conteúdo, né? Muitas informações.
né? Muitas pessoas já foram lá pessoalmente, tiraram fotos, filmaram, né? Existem muitos documentários aí nos canais de TV, até mesmo na própria internet, né? A gente pode então conhecer, né, ali aquele ambiente, conhecer como que as pessoas vivem ali, os animais vivem ali. Resumindo, né, amados, em relação a tudo isso que nós falamos até aqui, eu já defini para mim que esse não é um lugar que eu gostaria de viver, que eu gostaria de morar, né? Não sei se você também pensa assim como eu. Mas, amados, eu já conversei com muitas pessoas e normalmente, dependendo do assunto, da pessoa com quem eu estou conversando, eu sempre costumo dizer, né, ou falar para elas que o deserto não é um lugar para se viver, né, mas é um lugar que todas as pessoas deveriam passar para saber e aprender de fato o que é um deserto. Só que esse deserto que eu estou mencionando aqui não é esse deserto que nós estamos falando das características deles aqui, né? Mas sim aquele deserto da vida. Não é o deserto físico, mas um deserto que às vezes você vai passar no sentido de realmente assim, alguma dificuldade ou escassez, como o deserto físico, né? Tem escassez de água, de comida, de abrigo, e realmente esse é o deserto, né? A falta dos recursos, das finanças, ou às vezes a própria enfermidade. Então, fazendo essa análise dessa frase, né, que o Senhor colocou no meu coração, eu comecei a entender o porquê que o Senhor estava colocando essa frase no meu coração. De acordo com o texto que nós lemos, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Jesus não decidiu ir para lá. Jesus não falou para ele mesmo, vou dar uma voltinha ali no deserto para conhecer, para passar uns dias lá. E quando nós damos a sequência no texto aqui de Mateus 4, nós podemos perceber que Jesus sofreu muitos ataques do inimigo em todas as áreas, né, da sua vida. Eu já disse em algum vídeo anteriormente que Jesus aqui na Terra, né, amados, ele era homem, como eu e você. Então Jesus, ele sentia fome? Sentia. Ele sentia sono? Claro. Ele sentia tristeza, ele sentia dor, ele sentia solidão. Coisas e sentimentos que todos nós hoje sentimos ainda, né? Mas Jesus resistiu e rejeitou todas as tentações e seduções de Satanás ali naquele deserto. E isso é o que continua acontecendo, né, amados, todos os dias comigo e com você nos dias de hoje. Praticamente todos os dias nós somos tentados pelo nosso adversário. E a outra pergunta que eu te faço é: por que é tão difícil resistir às tentações do inimigo, né, amados? A resposta é porque normalmente essas tentações ou ofertas do inimigo, né, são nas nossas áreas da vida de maior vulnerabilidade. Então, como cristão, você talvez não goste de, por exemplo, de mentir. E o que o inimigo vai fazer? Ele vai armar ou arquitetar situações para que você minta. Você pode ser que às vezes tenha algum problema, alguma dificuldade com a bebida, por exemplo. O que o inimigo vai fazer? Proporcionar ambientes, pessoas, amizades que vão te apresentar a bebida ou que vão beber, né, às vezes a bebida alcoólica próximo de você, para que você possa sentir o cheiro, para que você possa lembrar do gosto da bebida, para você despertar ali o desejo às vezes de cair nessa tentação, né? Talvez você tenha algum problema com a pornografia, então o que o inimigo vai fazer? Proporcionar ambientes, né? Você vai estar ali pesquisando, fazendo algum trabalho na internet, do nada aparece ali uma propaganda, uma foto de uma pessoa seminua, para que te desperte o interesse ali de pesquisar, de olhar aquilo dali, né? E também vai preparar ambientes, talvez na sua escola, talvez na sua faculdade, talvez no trabalho, para que você às vezes caia aí nesse erro da pornografia, da tentação, né? Então, só para exemplificar, José no Egito era um jovem íntegro e temente a Deus. E o que o inimigo tramou? Uma sedução pela esposa de Potifar. José era um jovem com
os hormônios, né, amados, a flor da pele, né? Era um jovem, né? Então, em meio às nossas áreas da vida de vulnerabilidade, é que Satanás ele irá agir e nos enganar. Muitas vezes nós ouvimos alguém dizer que está passando por um deserto, né? Provavelmente você já ouviu essa expressão aí conversando com alguém, com alguma pessoa. E o que isso significa, né, amados? Que esta pessoa está passando por alguma situação difícil em alguma área da vida dela. Pode ser, às vezes, uma enfermidade na sua própria vida, uma enfermidade na vida de um ente querido, de um familiar. Pode ser, às vezes, uma porta de trabalho que fechou, né? Então aquela pessoa agora perdeu o emprego, está passando por algumas dificuldades financeiras, então ele está passando por algum deserto, né? Mas nós não podemos deixar de esquecer, né, amados, que a Bíblia também ela nos fala em 1 Coríntios 10, 13, que não sobrevém sobre nós nenhuma tentação que não possamos suportar. Então eu entendi essa frase, né, amados? O deserto ele não é para todos. Na verdade, né, amados, Deus olha para cada um de nós quando precisamos passar por alguma prova e por mais difícil que seja, Deus confia em nós. Ele olha para nós e confia em nós, né? Assim como ele fez com Jó. Lembra da história de Jó? E por que muitas vezes, né, amados, Deus permite isso, que passamos por alguns desertos nas nossas vidas, né? Para que depois que nós passarmos esses desertos, que passarmos essa prova e sermos aprovados por Deus, eu e você tenhamos autoridade e propriedade naquela área para ajudar e ensinar outras pessoas. Então eu faço a seguinte pergunta para você nesse dia de hoje, né? E aí, o deserto é para você? E é interessante, né, amados, que certa ocasião eu estava conversando, né, passando por um momento muito difícil, muito crítico, né, na minha vida financeira, e conversando com um conhecido meu, e ele sabendo assim de toda a minha situação, né, que eu estava passando, toda aquela, como se diz, aquele deserto, aquela dificuldade, ele vira para mim e fala assim: irmão, eu não conseguiria passar por isso. Ele não conseguiria passar por aquilo que eu estava passando, pela vida, pelo padrão de vida que ele vivia atualmente, né? Era uma pessoa razoavelmente bem financeiramente, então, olhando para a minha situação, por aquela fase, naquele deserto que eu estava passando naquele momento, ele vira para mim, simplesmente fala, né, olha, eu não conseguiria passar por isso. Mas passou, né, irmãos? Passou. Aquela fase na minha vida, ela passou, porque a nossa vida ela é feita de fases, né? E fases, elas passam. Mais cedo ou mais tarde, elas passam. Então, irmãos, eu acredito que naquela fase difícil, específica, Deus confiou em mim e eu tive, né, o privilégio e a oportunidade de resistir, mas, acima de tudo, aprender, né, amados? Adquirir assim a experiência, né, a autoridade naquela área específica que eu passei. Para que isso, né? Para poder ajudar outras pessoas. Talvez agora você está ouvindo esse áudio, né, assistindo esse vídeo, e você esteja passando por alguma, né, dificuldade, alguma situação difícil, e o que eu quero deixar para você é isso, é que o que você está passando agora, nesse momento, é uma fase. Né? E essa fase ela vai passar mais cedo ou mais tarde. Então fica aqui essa palavra, meu amado, para que você possa assim refletir. E quando eu disse lá atrás assim que o deserto não é um lugar para se viver, mas um lugar que todos deveriam passar por ali para conhecer, é justamente pelo fato assim de que tem pessoas, amados, que às vezes passa pelo deserto, mas ele não aprende, né? Ele não adquire a experiência que aquele deserto proporcionou para ele. Só para que você possa entender, né? Às vezes a pessoa tem uma vida financeira estável e às vezes ela passa por um deserto, né? Passa algumas dificuldades. Para quê? Para aprender naquela área. Só porque às vezes quando ela restabelece o financeiro dela, as práticas que ela praticava antes, ela continua praticando. Então, assim, ela passa por um deserto, mas ela não tem mudança, né, no seu comportamento, nas suas atitudes. E o deserto é justamente para isso, para que a gente possa passar por ele, depois a gente olhar, aprender com o que a gente passou
né, para a gente absorver, para a gente então internalizar essa experiência, para que logo ali na frente, quando você se deparar com uma pessoa que está passando pelo mesmo processo que você passou, você possa auxiliá-lo, você possa ajudá-lo. Quando eu te perguntei logo atrás, né, amado, e aí, o deserto é para você? Né? Se você está respondendo aí para você que sim, né, glória a Deus, né? Se você deseja aí alçar desafios maiores, voos maiores, né, com Deus, glória a Deus pela sua vida. Mas se você acha que não, meu amado, você é filho e vai continuar sendo filho do mesmo jeito, né? Amém? Só com essa pequena diferença, né? Se você entende que isso não é para você, você vai continuar levando a sua vida, mas sem a experiência, né? Sem aquela autoridade para que você possa ensinar, para que você possa ajudar outras pessoas lá no futuro. Então é isso, meu amado, como o Senhor colocou essa frase no meu coração, né? O deserto não é para todos, mas apenas para aqueles a quem o Espírito Santo confia. O Espírito Santo confiou no Senhor Jesus, dele passar por aquelas provas, passar por aquele deserto. Ele teve fome, com certeza sentiu o calor, sentiu o frio, sentiu a solidão, mas ele venceu aquele deserto, né? Ele resistiu ao diabo quando ali no último dia, quando completou ali os 40 dias de que Jesus estava jejuando, né? Quem veio para oferecer a Jesus ou para armar ali com Jesus foi o próprio Satanás, né? Oferecendo comida, oferecendo riqueza, oferecendo poder, oferecendo reinos, né? E essa é a grande decisão que nós temos que ter sempre quando nós estamos passando por alguma fase difícil ou por algum deserto, né? Porque como a área da nossa vida vai estar vulnerável ali, o Satanás ele pode sugerir muitas coisas dentro daquela área de vulnerabilidade. E é onde que nós devemos nos atentar para que a gente não caia na lábia do inimigo ou naquilo que ele está sugerindo para nós naquele momento. Então, meu amado, essa frase, né, o deserto não é para todos, e sim apenas para aqueles a quem o Espírito Santo confia, né? Se Deus coloca algo na sua vida para você enfrentar, para você passar, nunca se esqueça que você não está sozinho. O Senhor está com você, independente do vale, da montanha, do deserto, da fase difícil. Ele está com você, Ele está ao seu lado e Ele está passando isso com você, né? Ele não vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar para que você se vire, para que você, né, saia dessa situação sozinha. Se Ele permitiu, Ele vai te dar forças o suficiente, né, físicas, psicológicas, emocionais, para você enfrentar e passar essa fase. Então, se você está passando, ou se porventura, né, o Senhor permitir que você venha passar por isso, a escolha é sua, né, amado? Adquirir ou não experiência, né? O meu conselho para você é: escolha a experiência. Adquira a experiência, o conhecimento, né, a vivência, para que você realmente assim possa crescer, né, nesse nível, passar essa fase, entender, né? Então, amado, essa é a palavra que eu gostaria de deixar com você, de compartilhar com você nesse dia de hoje. Se essa palavra trouxe algo ao seu coração, né, se você se trouxe alguma reflexão para você, compartilhe essa palavra com alguém que você goste, que você ame, que você acha que essa palavra possa ajudar em algum aspecto, em algum sentido, em alguma área, né, da vida dessa pessoa. Faça isso pelo poder, né, do nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, né? E é isso, meu amado, que a graça, que a paz, o amor, as consolações do nosso Espírito Santo de Deus possa te abraçar, possa te consolar nesse dia de hoje. Se porventura você está passando por alguma fase difícil, por algum deserto, que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, pelo poder do nome de Jesus, e que a cada dia, que a cada amanhecer, né, o renovo do Senhor, né, que as forças do Senhor possam renovar a sua vida, possa renovar em você, pelo poder do nome de Jesus, para que você possa conseguir, né, passar aí esse deserto e chegar desse outro lado, em nome de Jesus. Amém, amado?
Que Deus abençoe a sua vida.